Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje é o nosso 12º dia falando de mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós vamos falar de Sara. E nós vamos ver a passagem, na realidade, começa em Gênesis 12, a partir desse capítulo, né, o capítulo 12, quando então começa a história de Abraão. E falando de Abraão, você já vê que Sara também estava junto. Quando Deus dá a promessa a Abraão, ela é a esposa dele. E diz a palavra que ela era uma mulher muito bonita, uma mulher belíssima. E ela, além de ser bela, né, algumas pessoas colocam assim o subtítulo de Sara, a mulher submissa. Porque além dela ter toda a sua beleza, ela era muito fiel ao seu esposo. Prova tal que lá no versículo 10 do capítulo 12, vai dizer que quando houve fome na terra onde eles estavam, eles vão para o Egito. E quando eles chegam no Egito, fala de Egito, a gente lembra da escravidão, mas não, Abraão esteve no Egito antes. E quando eles passam pelo Egito, Abraão fala para ela, fala assim, quando chegar lá, você não vai dizer para eles que você é minha esposa. Porque se você fizer isso, as pessoas vão, o próprio faraó em si vai me matar e vai tomar você de mim. Então chega lá, você vai falar para eles que você é minha irmã, ok? Beleza? Tudo lindo e maravilhoso. Quando chega lá, então, faraó vê Sara e acha aquela mulher linda e leva então ela para os seus aposentos. Mas ao pensar em tocar nela, o Senhor toca em Faraó, e Faraó então conversa com Abraão e fala: por que você fez esse mal, né, contra nós? Então ele explica toda a situação e Faraó ainda presenteia Abraão e eles seguem em viagem. E aí o Senhor vai falar, aí no capítulo 13 nós vamos ver a separação deles. E assim sucessivamente. Então, quando nós chegamos, eles saem do Egito, que eles continuam a caminhada que o Senhor havia falado para eles, olha, ele chama Abraão, sai da sua tenda e mostra para ele, fala assim, ó, tá vendo? Você consegue contar as estrelas dos céus? Você consegue contar a areia do mar? Essa será a sua descendência. Lembrando que Abraão e Sara não tinham filhos, e eles já estavam avançados de idade. Sara era bonita, Sara era o tipo de mulher que todos os homens gostariam de ter na sua casa, que além de ser bonita, era submissa, era uma verdadeira dona de casa, uma batalhadora, mas existia algo nela que faltava para ser completo. Ela era estéril. Então um dia o anjo do Senhor está falando com Abraão, está conversando com ele e fala assim, ó, grande será a sua posteridade. A partir do capítulo 15, você vai ver quando Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Com isso, Sara ouve e fala assim, mas fica meio difícil, né? Fica meio complicado, porque nós já estamos, né, com idade avançada. E é onde Sara entra e coloca Agar na história. E aí eu falei assim, ó, bom, Deus falou que vai dar um filho para Abraão, mas eu sou estéril, então assim, de mim não vai nascer nada. Então ela vai e faz o quê? Ela dá Agar para Abraão, que acaba então concebendo e tendo um filho de Abraão. E o Senhor fala assim, olha, esse menino vai alcançar o favor, vai alcançar a promessa, porque ele é filho de Abraão. Mas a promessa, vamos dizer assim, o povo legítimo mesmo, porque Agar é egípcia. Então o povo que o Senhor queria mesmo seria descendente de Abraão e Sara. Então, embora Sara, pelo seu desespero e a falta de confiança completa em Deus, ela acaba colocando Agar na história. E aí nós temos um processo entre Agar e Sara, que aí houve aqueles ciúmes, porque querendo ou não, por mais que ela quisesse assim realizar o sonho do marido dela através de outra pessoa,
chegou um momento que houve aquela inveja, que houve aquela insegurança do tipo, nossa, e agora? Meu marido pode simplesmente me trocar para ficar com a minha serva, porque a minha serva deu um filho ao meu marido e eu não. Então há toda aquela controvérsia, né, toda aquela história entre elas, mas o Senhor havia falado e falou assim, ó, é um filho seu, Abraão, com Sara. Sara ri e fala assim, imagina a idade que eu tenho. Você já esteve em alguma situação em que acontece algo e alguém fala para você, ó, você vai alcançar, e você fala assim, imagina, que isso? Impossível. Eu, com a idade que eu tô, jamais. Não vou conseguir, não vou fazer nada. Imagina. E muitas vezes nós nos limitamos em fazer algo ou realizar algo por conta que a gente coloca a nossa idade, o nosso, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais idade e força e ânimo que eu tinha aos meus 20 anos. Não, não tem nada a ver. Eu não consigo mais não. Só que nós esquecemos que quem nos fortalece é o próprio Deus. E às vezes você ainda tem uma insatisfação pessoal, porque você fica colocando barreiras. Mas eu não vou conseguir fazer. Mas eu não vou conseguir ser. Mas esse jeito não dá. Se fosse em outra época, eu conseguia fazer. Mas se fosse... Não, mas sabe o que é o mais interessante? É que você está viva. Esse é o ponto. Mas eu não tenho força, eu não consigo fazer, porque eu não consigo... Você consegue. Porque você é uma mulher escolhida e separada por Deus. Sara não tinha na mente dela, ela jamais conseguiria dar um filho para Abraão por conta da sua idade. Mas no momento que Deus falou assim, não, Abraão, vai ser de vocês dois. Ismael vai alcançar a promessa porque ele é sua semente, ele é seu descendente. Mas a promessa mesmo viria de vocês dois, que são, realmente, vamos dizer assim, é a raça pura, né? Modo de dizer, não, porque seria do mesmo povo, eles eram realmente casados, e Sara também era da mesma origem de Abraão, não vinha de um povo distante, lembrando que Agar era egípcia, então era Abraão e Agar, mas o Senhor queria Abraão e Sara, e com o passar do tempo, então veio o filho da promessa. Quando esse filho da promessa veio, Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. Quando o filho da promessa chega, que é Isaac, há uma grande festa, uma grande realização, e ali então a promessa do Senhor foi realizada. Depois nós vamos ver, né, aquela mãe, nós vamos ver Sara como uma mãe protetora, como uma mãe, hoje nós, se fosse no dia de hoje, nós poderíamos falar que Isaac seria o filho Nutella, né? O filho todo mimado da mãe, aquela coisa toda. Mas ele era o filho da promessa. E através, então, desse filho, Abraão se tornou o pai de multidões. Ele não viu a terceira, a quarta, a quinta geração, ele não viu. Mas nós, hoje, nós vivemos e nós conhecemos a história e nós vemos a grandeza de Deus e o que Deus fez, e esse povo imenso que existe, que são os descendentes de Abraão. Aí tem a canção, né? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele, você também, louvemos ao Senhor. Então essa mulher teve um papel importante nessa conquista, e ela é a mãe das nações. Sara, a mulher submissa. Sara, a mulher que foi a mãe de uma grande nação. Nós hoje, talvez você não tenha tanta assim também como eu. Nós seremos mãe de uma grande geração, mas nós temos a nossa geração. Nós estamos em um lugar, nós fomos plantados em uma família, nós somos criados em uma família e fomos alcançados pela graça de Deus para sermos mulheres extraordinárias.
e para viver e alcançar tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, tudo aquilo que Ele tem prometido e tudo aquilo que Ele tem ainda reservado para as nossas vidas. Não ponha a sua idade, não ponha o seu desânimo como obstáculos para você realizar e ser exatamente aquela mulher extraordinária que o Senhor tanto planejou para a sua vida. Ai, mas olha, antes eu orava tanto, antes eu fazia isso, antes eu fazia visita, antes eu fazia aquilo, mas você ainda está em tempo de fazer. Às vezes por conta da distância, da circunstância, mas talvez, eu tenho certeza que perto da sua casa existe alguém, ou da igreja, ou de uma outra, que você pode se reunir para você estar orando, para você estar intercedendo por outras famílias, para você estar intercedendo por outras mulheres. Sabe, você pode fazer, não precisa ir longe. Nós falamos assim que missões não é você simplesmente pegar suas coisas, pegar sua mala e ir longe. Missões se vai com oração, missões vai com contribuição, e missões se vai sim com a ida. Mas quando você não pode ir, você pode orar e você pode contribuir. Então não coloque a sua idade, não coloque os obstáculos do seu dia a dia. Ah, é por causa do serviço, é por causa disso. Não invente história para ser uma mulher extraordinária nas mãos do Senhor. Quando nos colocamos à disposição de Deus, as coisas acontecem. O dia que você chega do serviço cansada daquele dia que tudo que você quer era tomar um banho e deitar e não fazer nada, mas tem que fazer, né? E quando você faz, você fala assim, não, eu tenho um compromisso e hoje eu vou fazer uma visita, ou eu tenho um compromisso de oração, não, hoje eu vou orar, ou eu tenho um compromisso X, eu vou fazer. O Senhor vem e renova as suas forças. Nós temos nosso compromisso com a nossa casa, nós temos o compromisso com o nosso serviço, nós temos o nosso compromisso com os nossos filhos, nós temos o nosso compromisso para quem tem os seus esposos com os esposos, nós temos o nosso compromisso em manter tudo em ordem. E por que não vamos manter o nosso compromisso com o Rei dos Reis, com aquele que nos dá força, porque é Ele que nos sustenta. É Ele que fortalece as nossas mãos. É Ele que nos prepara para a guerra. É Ele que nos levanta e fala, estou com vocês até o fim. E o Senhor está comigo, o Senhor está com você. O único defeito, a única preocupação de Sara era não dar um filho para Abraão. E o dia que ela então entende que a promessa que Deus deu a Abraão alcançaria, o Senhor então traz e faz da mulher estéril mãe de filhos. E grande foi, e grande tem sido a descendência de Abraão. Escreva sua história, faça diferente. Sabe, está na hora de você sentar e começar a rever tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu para você. Às vezes nós cruzamos o braço e nós ficamos, ai, porque antes era assim. Ai, porque antes era desse jeito. Ai, porque eu gostava de fazer assim. Ai, que saudade. Porque não podemos continuar escrevendo a nossa história. Ai, mas eu não tenho mais idade. Ai, mas eu não tenho mais força. Levanta-te e resplandece. Todos os dias o sol nasce. Todos os dias. Até naqueles dias que estão chuvosos. Por trás das nuvens pesadas, carregadas de chuva, o sol está brilhando. E por que você não pode se levantar e resplandecer? Faça isso e tenha certeza, olha, Deus está cuidando de mim nos mínimos detalhes. E mesmo com a minha idade, e mesmo com tudo que eu tenho vivido até hoje, eu creio
E eu tenho certeza que eu irei alcançar o favor merecido de Deus sobre a minha vida. Levanta-te, mulher. Não desanime. Não se desespere. Crê somente em Deus. E você verá a grandeza do Senhor na sua vida. Não cometa. Eu vou dizer para você, ó, não comete erros. Ah, você vai cometer. Você é ser humano, somos seres humanos, nós cometemos erros. Sara cometeu erros. Mas mesmo assim, a promessa do Senhor foi alcançada na vida dela. E o Senhor então lhe deu um filho e eles se tornaram pais de uma grande nação. E é assim que o Senhor irá fazer na minha vida e é o que eu espero que o Senhor faça também na sua vida. Que Deus te abençoe e você seja abençoada no nome de Jesus. E amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.